Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre situação líquida patrimonial. Esta é a segunda aula da série de videoaulas que nós estamos trabalhando sobre conceitos básicos de contabilidade. Se você ainda não assistiu a primeira aula, corre lá assistir. Lá tem conceitos importantes que serão utilizados nesta aula. E se você ainda não se inscreveu, dá um pause, inscreva-se em nosso canal. Isso é muito importante. Continua aí nos incentivando a gravar vídeos como este. Bora lá então? Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar situação líquida patrimonial. Só relembrando, essa é a aula de número 2. Então, se você ainda não assistiu, corre lá assistir a aula número 1, porque nós vamos utilizar conceitos hoje já trabalhados na primeira aula dessa série de videoaulas. Ok? Prosseguindo. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E aqui eu tenho a fórmula do patrimônio. P é igual a B mais D mais O. Isso aqui nós vimos na aula número 1. E agora já temos um conceito novo. Patrimônio líquido é o conjunto de bens, direitos, menos obrigações. Onde eu tenho a fórmula PL é igual a B mais D menos O. PL é a abreviação de patrimônio líquido. A diferença aqui das duas fórmulas é que o patrimônio é tudo que a empresa possui, bens, direitos e obrigações. Patrimônio líquido é aquilo que sobra para a empresa, conjunto de bens e direitos subtraindo as obrigações. Por isso que aqui o sinal, em vez de mais, vem para menos. Agora, para a gente trabalhar a situação líquida patrimonial, nós vamos utilizar essa letra T maiúsculo, que nada mais é que a representação gráfica patrimonial. Nós vimos também, já na aula número 1, que o lado esquerdo da representação gráfica patrimonial, representado por bens e direitos, é o ativo. E o lado direito da representação gráfica patrimonial são as obrigações. Dentro do ativo, só tenho contas de bens e direitos. E dentro do passivo, eu só tenho contas de obrigações. Opa, e esse patrimônio líquido aqui? Ele também fica do lado do passivo? Fica. E nós vamos agora verificar como é que fica a composição destes grupos. Então, dentro do ativo, nós vimos na aula da semana passada todas as contas contábeis aqui dentro. Então, bens e direitos, clientes é direitos, restante a gente tem bens aqui. E dentro do passivo nós temos as contas contábeis que nós vimos na primeira aula, e aqui dentro do patrimônio líquido nós temos também capital social e reserva de lucros. O patrimônio líquido aqui, olha que interessante, ele é o resultado dessa fórmula, bens mais direito menos obrigações. Então, bens e direitos menos obrigações, aqui o passivo, é igual ao patrimônio líquido. Nós vamos fazer na prática, vai ficar mais fácil de visualizar. Então aqui nós temos bens e direitos, o ativo, aqui nós temos as obrigações, que são o passivo, e aqui nós temos o patrimônio líquido, que é o resultado da subtração do ativo menos o passivo, de bens e direitos menos as obrigações. E olha que interessante, nós temos aqui dentro do ativo a disposição das contas do topo até a base, de cima para baixo, dentro de uma ordem, chamada ordem de liquidez. O que vem a ser a ordem de liquidez? A ordem de liquidez é a capacidade de se tornar líquido, capacidade de se tornar dinheiro. O que isso quer dizer? Isso significa que quando a conta vai estar mais próxima de se tornar dinheiro, ela vem antes. E quando ela vai se tornar líquido mais para frente, ela vem depois. Veja, caixa já é dinheiro, por isso que ela vem primeiro. Banco, mesma coisa, é um dinheiro, por isso que ele vem na sequência. Cliente, primeiro eu tenho que receber do cliente para depois virar dinheiro no banco ou no caixa. Estoque, primeiro eu vendo a prazo, depois eu obtenho um direito, que é o meu cliente, minha duplicata receber. Depois eu recebo, aí vira dinheiro. Tá? Então pode ver que ele vem todo numa ordem de liquidez. E aqui embaixo nós temos até o imobilizado da empresa, veículos, software, né, intangível, investimento. Esses aqui a empresa nem tem a intenção de venda. Então, dentro de uma ordem de liquidez, a capacidade de
de se tornar dinheiro vem lá no final, porque a empresa não tem nem intenção de que isso se torne dinheiro. Ela não quer vender, ela vai utilizar esse imobilizado dentro da sua operação. O passivo ele também tem uma ordem, e essa ordem se chama ordem de exigibilidade. O que é a ordem de exigibilidade? Assim como o ativo tem a ordem de liquidez, que vai daquilo que vai se tornar dinheiro antes, vem primeiro, o passivo, na sua ordem de exigibilidade, aquilo que ele tem que pagar antes, vem primeiro, da mesma maneira. Então, as contas a pagar que a empresa tem, que ela vai pagar antes, é o que a gente chama de circulante, que nós vamos ver nas próximas videoaulas, na composição do patrimônio da empresa, das contas patrimoniais. Então, vem antes. E aquilo que ela não tem a intenção de pagar ou vai pagar a longo prazo, ela vem na sequência. Olha só o patrimônio líquido aqui. É o final, capital social. A empresa tem a intenção de pagar o capital social para os sócios? Se a empresa fizer isso, significa que ela está dissolvendo. Então, ela não tem essa intenção. Então, aquilo que vai ser exigido antes vem em primeiro, vem no topo, e aquilo que vai ser exigido depois, ou não tem intenção de ser exigido, vem na base. O passivo e o ativo, ele ainda tem uma questão bem bacana de ser analisada. Veja só, dentro do passivo a gente tem o que chamamos de origem dos recursos. É daqui que vem o dinheiro da empresa, né? Olha que interessante, esses recursos podem ser de terceiros ou pode ser próprio. O que são os capitais de terceiro? Os recursos de terceiro. Essas contas aqui representada pelo passivo. Então, fornecedor, olha que interessante esse raciocínio. A empresa ela vende a prazo. Ela ainda não pagou o fornecedor, mas ela já está utilizando o produto, o estoque. Ela já está vendendo, pode ser que ela esteja vendendo à vista e ela tenha comprado a prazo. Então, ela está utilizando esse dinheiro do fornecedor. A partir do momento que um fornecedor ele vem e concede um crédito para que a empresa possa fazer aquisição a prazo, ela está obtendo uma origem de recurso, e é uma origem de recurso de terceiro. Da mesma maneira, o patrimônio líquido, ele representa para nós os recursos próprios, capital próprio. Por quê? É aqui nós temos o dinheiro dos sócios, o capital social. É o dinheiro que o sócio empregou na empresa, reserva de lucro. É o dinheiro que o sócio ainda não retirou da empresa, por isso que está aqui em reserva. Então, é o que nós chamamos de capital próprio. Então, a origem de todos os recursos da empresa vem do lado direito da representação gráfica do patrimônio. Vem do passivo e do patrimônio líquido. Recursos ou capital de terceiros e recursos ou capital próprio. Da mesma maneira, o ativo, nós temos a aplicação dos recursos. Esses recursos oriundos do passivo e do PL são aplicados no ativo, ok? Então, esse dinheiro aqui que eu deixei de pagar o fornecedor porque ele me vendeu a prazo, ele está aqui no meu caixa, ele está aqui no meu banco, ele está aqui no meu estoque, ele está aqui no meu cliente, ele está em qualquer uma dessas situações, ok? Então, nós temos aqui dentro do passivo origem de recursos e nós temos aqui dentro do ativo aplicação dos recursos. Nesse slide, a gente procura exemplificar um pouco essas contas que vão dentro do ativo e as contas que vão dentro do passivo e também do patrimônio líquido. Já nesse próximo slide, a gente vai começar a trabalhar as situações líquidas patrimoniais. Vamos começar a falar de cálculos, inclusive nos exercícios que vai estar disponível lá no site, assim como na aula número 1, os exercícios já estão lá disponíveis da aula 2, nós vamos ter um pouquinho de cálculo. Então, quando vocês forem fazer o exercício, pega a calculadora, pega a caneta, pega papel e bora fazer cálculo. Então, a situação líquida patrimonial. Nós temos 3 tipos de situação líquida patrimonial. A primeira, que é a situação líquida ativa, positiva ou superavitária. Qualquer um dos 3 nomes que for utilizado estão corretos. Então, bens mais direitos maior que as obrigações. Ou seja, se o meu ativo for maior que o meu passivo, está me sobrando dinheiro. Lá na aula número 1, nós falamos que o ativo são os elementos positivos e o passivo são os elementos negativos. Então, se eu tenho mais elementos positivos do que negativo, então a situação líquida é ativa ou positiva ou superavitária. Você pode utilizar
qualquer um desses três termos. A segunda situação líquida patrimonial que nós vamos trabalhar é a negativa, passiva, deficitária ou passiva descoberta. Aqui já temos 4 palavrinhas sinônimos para se utilizar. Então é quando os bens e direitos são menores do que as obrigações, ou seja, eles não são suficientes para pagar todas as minhas obrigações. É o que a gente chama também na contabilidade de PL negativo, patrimônio líquido negativo. Ou seja, a empresa não tem condições de pagar todas as suas obrigações, com todos os bens e direitos que ela possui naquele momento. Essa é uma situação bastante delicada, que exige aqui um cuidado muito grande por parte dos seus gestores. Porque isso é o primeiro passo para a empresa começar a ficar negativada no mercado, vamos dizer assim. Numa análise bem básica, olhar como que está o patrimônio líquido da empresa, a situação líquida patrimonial, é quando o analista é a primeira coisa que ele vai bater o olho. Tá? Então, tem que se trabalhar muito bem a situação líquida. Jamais ela pode ficar como o item número 2, passiva, negativa, deficitária ou passivo a descoberto. E a situação número 3 é neutra, quando os bens mais direitos se equivalem às obrigações. Muito difícil, né? O ativo mais o passivo o ativo, que é bens e direitos, ser igual ao passivo que as obrigações, ou seja, o patrimônio líquido dar zero. Tem que dar exatamente zero, tem que ser neutro, ou próximo a zero. Né? Essa aqui é uma situação bastante atípica. Geralmente a empresa está ou no 1 ou no 2. Tá? Então o 3 aqui é uma coisa muito rara, muito atípica de se acontecer. Mas aqui, para fins didáticos, nós vamos trabalhar as 3 situações. Então olha que interessante aqui dentro desse gráfico. Eu tenho o ativo, que são os bens e direitos, eu tenho o passivo, que são as minhas obrigações, e eu tenho o patrimônio líquido, que são os bens e direitos menos as obrigações. Ok? Olha só, nós temos aqui uma balança. Agora a gente começa a entender por que o balanço patrimonial, que junto com a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que a gente vai aprender a confeccionar nas aulas adiantes, por que o balanço chama balanço? Olha, porque ele tem que ficar em equilíbrio o ativo com o passivo mais PL. Por isso que o ativo ele sempre vai bater com o passivo. Tá? Por quê? Se o patrimônio líquido é o resultado de bens e direitos menos obrigações, obviamente a formulinha vai bater, vai ficar 0 a 0 aqui, vai bater. O valor total do ativo bate com o valor total do passivo. Só que a análise que eu tenho que fazer é exatamente essa. Ó. O total de bens e direitos versus o total das obrigações. Se aqui está maior que aqui, beleza, ativa, positiva, superavitária. Agora, se os valores das obrigações são maiores que os valores representados por bens e direitos, aí a gente está na situação 2, passiva, negativa, deficitária ou passiva descoberto. Aí já estamos começando a ficar preocupados. A empresa vai ter que começar a tomar algumas atitudes de gestão para tentar inverter, para tentar sair desta situação. E essa figura do balanço é a representação do equilíbrio que a empresa tem que ter. O ativo tem que estar equilibrado com o passivo, ou seja, ativo batendo com o passivo. Bens e direitos é igual a passivo mais PL. Ok? Olha que interessante. Nesta aula, a gente trabalhou um pouco dos conceitos de situação líquida patrimonial, só que lá no exercício a gente tem a parte prática. Então vocês vão lá, baixem o exercício, respondam. Dúvidas, pode trazer aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou estar auxiliando vocês, tirando dúvidas. Se vocês me pedirem, eu até passo o resultado do exercício para vocês também. Beleza, galera? Na próxima videoaula, nós vamos começar a trabalhar as movimentações patrimoniais. Vamos começar a falar do conceito de lançamento contábil. Beleza? Um grande abraço, então. Até a próxima aula. Tchau!